Olá, bom dia a todos. Esse é o nosso momento entendendo a comunicação espiritual com o livro dos médiuns. Ao longo dos vídeos, nós tentamos de maneira resumida trazer um pouco da informação do livro dos médiuns e despertar o interesse sobre a doutrina espírita. Esse vídeo é sobre o capítulo 32 e ele traz um vocabulário espírita. Então, resumidamente, eu vou explicar as palavrinhas que constam nesse vocabulário. A primeira palavra que temos é agênere. Agênere é um estado do espírito quando ele se reveste temporariamente de formas de pessoas vivas, ao ponto de produzir a ilusão de que ele é uma pessoa de fato, encarnada. O batedor é aquele espírito que produz pancadas e ruídos. Erraticidade é o lado de lá, vamos dizer assim, o mundo desencarnado. Quando o espírito não está encarnado, ele se encontra na erraticidade, ele é um espírito errante. Então, o espírito errante não é aquele que erra. Espírito errante é o que se encontra na erraticidade e, portanto, aquele que está desencarnado no mundo espiritual. O espírita é o adepto do espiritismo e o espiritismo é a doutrina fundada na crença da existência e da comunicação dos espíritos, das suas manifestações. Espírita, como eu já disse, é aquele então que acredita no espiritismo. Já espiritista é uma palavra que no começo foi usada como sinônimo de espírita, mas o seu uso acabou não prevalecendo. Prevalece espírita. Espírito é o ser inteligente da criação que povoa o universo fora do mundo material, constituindo o mundo invisível. O espiritualismo, ele é oposto ao materialismo. Ele é a base de todas as religiões. Acredita-se então na alma espiritual e material e não apenas nas coisas terrenas. Espiritualista é o adepto então do espiritualismo. É aquele que acredita que em nós nem tudo é matéria. Todo espírita necessariamente é espiritualista, mas existem vários espiritualistas que não são espíritas. Estereótipo é a qualidade da aparição tangível, que pode ser tocada. Medianímico é a qualidade da força do médium. O médium tem uma faculdade medianímica, ele tem uma força que faz com que ele seja, ou com que ele promova essas comunicações, sejam elas quais forem. É uma escrita, é uma psicofonia. Medianimidade é usada como sinônimo de mediunidade, então elas são equivalentes. O médium é aquela pessoa que serve de intermediária para que aconteçam essas conversas entre espíritos desencarnados e homens, espíritos encarnados. Mediumato é a missão providencial do médium. Então, cada médium tem uma missão, ele tem um mediumato. O perispírito é o nosso envoltório semimaterial. Quando a gente está encarnado, ele serve de intermediário entre o espírito e a matéria. Nos espíritos errantes, ou seja, nos desencarnados que vivem na erraticidade, ele é o corpo fluídico do espírito, para que esse espírito tenha alguma forma. Por isso a gente diz que o perispírito é semimaterial, porque ele não é matéria física, mas ele dá forma ao espírito, mesmo quando ele se encontra desencarnado. Pneumatofonia é quando o espírito se comunica sem a necessidade de uma voz humana. Então, é a comunicação do espírito usando a sua própria voz. Pneumatografia é quando a mesma coisa acontece, mas é para escrita. Então, o médium não é necessário. O espírito se comunica de maneira escrita
diretamente, sem a necessidade de um médium. A psicofonia é quando o espírito usa a voz do médium. Então, essa é a principal diferença. Pneumatofonia, espírito sozinho. Psicofonia, tem um médium nesse intermédio. E a psicografia é a escrita com a ajuda do médium. Então, pneumatografia, quando o espírito escreve diretamente, e psicografia, quando há um intermédio de um médium. O médium que faz a psicografia é chamado de psicógrafo. A reencarnação é essa crença, né, na volta do espírito à vida corpórea várias e várias vezes, ou seja, a pluralidade das existências. A sematologia é a linguagem de sinais. Os espíritos usam a sematologia para se comunicar pelo movimento dos corpos inertes, corpos paradinhos. Tiptologia, nós falamos em alguns vídeos, é a linguagem por pancadas, por batimentos, para que os espíritos se comuniquem. E tiptólogo é o médium que é adepto, apto à tiptologia, ou seja, apto a se comunicar por pancadas. Ao longo dos nossos vídeos, muitos desses termos foram usados e explicados. Então, esse capítulo serve mesmo como um a mais, para que a gente veja novamente alguns dos termos que já discutimos ao longo do livro dos médiuns. Bom, com esse vídeo eu me despeço de vocês, porque encerramos o capítulo, encerramos a leitura do livro dos médiuns. Eu espero que todos nós tenhamos aprendido algo a mais do que já sabíamos com esses estudos sistemáticos e que todos nós possamos a cada dia buscar mais conhecimento, para que, como eu tenho terminado esse vídeo todas as semanas, nós possamos ser um pouco melhores do que fomos no dia anterior. Uma boa semana a todos e um beijo grande!